Nos últimos dias, o mundo inteiro tem comentado sobre o estado de saúde do Papa Francisco. Ele está internado em Roma com pneumonia bilateral e outros problemas de saúde sérios. Mas a preocupação vai além da parte médica. Muita gente voltou a falar sobre uma antiga profecia atribuída a um bispo irlandês do século XII, São Malaquias. Segundo essa profecia, haveria 112 papas até o fim dos tempos, e o último dessa lista governaria a Igreja Católica em tempos extremamente difíceis. Sua morte poderia marcar o início de grandes tribulações, como descrito no livro do Apocalipse. E adivinhe, esse último papa seria justamente Francisco. Estudiosos dessa profecia afirmam que, após Francisco, o próximo líder da Igreja poderia não ser um papa legítimo, mas sim um impostor. Alguém ligado ao Anticristo, conhecido na Bíblia como o falso profeta, uma figura que prepararia o caminho para eventos apocalípticos e para um governo global maligno. Mas será que estamos realmente diante do cumprimento dessa profecia? Ou isso é apenas mais uma teoria que ressurge sempre que um papa adoece? A profecia de São Malaquias. Essa profecia se tornou famosa porque apresenta uma lista de 112 papas, cada um associado a um lema em latim. Esses lemas parecem descrever características ou eventos marcantes do pontificado de cada um. A lista teria sido escrita por São Malaquias, um bispo irlandês, por volta do século XII. No entanto, o documento só foi publicado muito tempo depois, em 1595, pelo monge Arnoldo de Wion. Essa grande diferença de tempo levanta dúvidas. Será que a profecia foi realmente escrita por Malaquias? Ou foi manipulada ao longo dos séculos para influenciar a escolha dos papas? Apesar dessas questões, muitas pessoas acreditam que a precisão dos lemas é impressionante. Por exemplo, o Papa Pio X, 1903 a 1914, teve o lema Ignis Ardens, fogo ardente, e ele realmente foi um líder com fé intensa, combatendo heresias dentro da Igreja. Bento XV, 1914 a 1922, tinha o lema Religio Depopulata, religião devastada, e seu pontificado coincidiu com a Primeira Guerra Mundial, que trouxe grande destruição e sofrimento, inclusive para a Igreja. Outros exemplos incluem João Paulo II, de Laboris Solis, do Trabalho do Sol, que nasceu em um eclipse solar e morreu em outro, e Bento XVI, Glória Olivae, Glória da Oliveira, cujo nome e legado estavam fortemente ligados à Ordem de São Bento. E agora chegamos ao último nome da lista: Francisco. Francisco é o último Papa? Se essa profecia for verdadeira, o Papa Francisco pode ser o último líder legítimo da Igreja Católica antes de um período de grande tribulação. E o próximo Papa? Muitos acreditam que ele pode ser o falso profeta descrito no Apocalipse, alguém que se alinhará a um governo global anticristão e enganará milhões de pessoas. Um detalhe curioso é que, segundo a profecia, o último Papa deveria se chamar Pedro, o Romano. Francisco, apesar de ser argentino, tem raízes italianas e escolheu o nome inspirado em São Francisco de Assis, cujo nome de batismo era Giovanni di Pietro Pedro. Além disso, seu papado tem sido marcado por grandes desafios: crises internas no Vaticano, escândalos e divisões entre alas conservadoras e progressistas. Ele também se tornou um dos papas mais controversos da história moderna. Para alguns, isso representa a destruição da Igreja Católica tradicional, algo que a profecia de São Malaquias mencionaria simbolicamente. Outro ponto que reforça essa teoria é a renúncia do Papa Bento XVI. Durante séculos, era tradição que um Papa permanecesse no cargo até sua morte, mas a saída de Bento abriu caminho para Francisco. Para alguns, essa renúncia foi o primeiro sinal de que algo estava mudando radicalmente dentro da Igreja. Coincidência ou profecia? Sempre que um Papa adoece ou morre, essas profecias voltam à tona. Algumas pessoas acreditam firmemente que estamos prestes a entrar em um período profético sem precedentes, enquanto outras veem tudo isso apenas como uma grande coincidência.
Mas uma coisa é certa: independentemente do que aconteça, a esperança dos cristãos não está em líderes religiosos, mas em Cristo. As profecias podem se cumprir ou não, o mundo pode mudar, mas a fé em Jesus como único Senhor e Salvador é o que realmente importa. Se essa profecia estiver correta, os próximos anos podem trazer grandes transformações. Mas se não estiver, tudo isso pode ser apenas mais uma teoria que se repete a cada mudança na liderança da Igreja Católica. E você? O que acha dessa profecia? Coincidência ou um aviso do que está por vir?